Pois não. Ah, sim. Então, prazer estar aqui nessa entrevista com vocês. Bom dia. Exatamente, o Banco Central tem colocado uma, uma, a- uma verdadeira mentira para a população, dizendo que precisaria aumentar juros para reduzir a inflação. Sendo que o professor Menezes acabou de explicar, o que está produzindo juros no Brasil é o aumento do preço do combustível por conta da PPI, da preço de paridade de importação, uma política inserida na Petrobras desde 2016. E todo mundo sabe, quando sobe combustível, sobe tudo, sobe todos os fretes, o combustíveis, gás de cozinha, diesel, muitas vezes vão influenciar até preço de serviços por conta dos componentes, do custo administrativo, né? Que as empresas que prestam serviço também incorrem. Então, subiu o combustível, sobem todos os preços. Em vez de ir lá na fonte do problema e reduzir, acabar com essa política de paridade de importação que não tem lógica. A gente produz aqui no Brasil a maior parte, quase a totalidade dos combustíveis que consumimos. Em vez de ir na fonte do problema, o que o governo fez? Diminuiu o ICMS, arrebentando com os orçamentos estaduais e municipais. Para resolver o problema da inflação, tem que ir lá na fonte do problema. Resolver parar de aplicar esse PPI que não tem a menor lógica, a não ser arrancar dinheiro de toda a população que está pagando um gás de cozinha caríssimo, um transporte caríssimo, para transferir o lucro para os acionistas da Petrobras. Aí muita gente fala, mas o governo é um dos acionistas. De fato, só que o que o governo recebe de lucro das estatais só pode usar para pagar juro de título da dívida para os rentistas. Então, de toda forma, a população está sacrificada. E o juro alto no Brasil, ele está afetando toda a sociedade, em todas as áreas. Está afetando as pessoas, mais de 80% da população brasileira está endividada e desesperada. Por quê? Paga a mesma dívida várias vezes, porque o juro é tão exorbitante que faz a dívida se multiplicar por ela mesma. Então as pessoas pagam e nunca quitam a dívida, principalmente quando se endividam em cartão de crédito, que, aliás, é o crédito mais comum no Brasil, é cartão de crédito. Um juro, em média, de mais de 400% ao ano. O que significa isso? Em um ano, a pessoa paga a dívida dela 4 vezes. 4 vezes. E se ela alonga mais o pagamento das prestações, ela vai pagar 8, 10 e vai se enrolar e nunca termina essa dívida. O juro alto afeta também as empresas. Vocês viram há 2 semanas o anúncio? As maiores montadoras do país fecharam, decretaram férias coletivas. Por quê? Os pátios estão abarrotados? Claro. Quem é que tem dinheiro para comprar carro à vista? Só as pessoas muito ricas. A maioria precisa financiar. E como é que financia? Com juro nas alturas? Ninguém tem coragem. Então, está prejudicando até empresas grandes. Agora, as pequenas e médias já estão quebrando mesmo, porque elas não têm capital de giro. Elas contavam com aqueles dias, os bancos dão, dependendo do volume da empresa, de 1 semana, 2, até 1 mês de cheque especial sem juros para as empresas. Com a Selic a quase 14%, o que os bancos fazem? Eles preferem receber a bolsa banqueiro do Banco Central. Eles preferem receber a remuneração diária dessa sobra de caixa. Eles pararam de emprestar para as empresas. Então, as empresas perderam o capital de giro.
As pequenas e médias estão quebrando aos montes, por isso que o desemprego está piorando no Brasil. As pessoas só têm acesso a emprego, a subemprego, né? Bicos e empregos sem registro em carteira. Então, olha bem, pessoas estão prejudicadas, as empresas de todos os portes estão prejudicadas e o setor público está prejudicado. O juro alto é o principal fator de crescimento da dívida pública. Cada 1% de aumento na Selic, dados do Banco Central, nós temos um gasto a mais em juro de dívida de 40,1 bilhões todo ano. É um gasto extra que vai se repetir todo ano. Quer dizer, vamos fazer uma conta aqui. Se a Selic estava em 2, agora está quase 14, o Banco Central aumentou 11,25. Vezes 40 bilhões, nós estamos falando de um gasto extra com juros de quase R$500 bilhão, pessoal. Isso na dívida federal. Quase R$500 bilhão a mais todo ano por conta dessa elevação de juros sob a mentira de que teria que subir para controlar a inflação. Mentira! Subir juro fez a gasolina cair? Fez o preço dos alimentos cair? Claro que não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, é preciso que toda a sociedade brasileira saiba disso. E todas as pessoas, por mais ali simples que elas sejam, atuando no campo, ela está pagando por esse juro alto. Porque provavelmente ela adquire algum produto, ela usa gás de cozinha, ela está pagando por essa política econômica errada. Por isso, a Auditoria Cidadã, junto com o Observatório de Finanças da Economia de Francisco e Clara, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, um organismo da CNBB, do qual participam várias entidades da sociedade civil, nós formulamos uma proposta legislativa. Essa proposta legislativa foi acatada na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, ainda no ano passado, e foi transformada em projeto de lei. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, hoje existe uma possibilidade concreta de colocar limite nos juros. 76 países do mundo limitam juros. Por que aqui no Brasil é essa farra? Por que aqui no Brasil só tem limite de gasto social? Tem limite até para o salário dos ministros do Supremo. E não tem limite para juros? Por que não? Tem que ter. Tem que ter regra. E essa regra tem que estar na lei. Porque já está provado que a ganância do mercado financeiro não tem limite, não tem escrúpulo. Vem com mentiras para subir juros, sacrificando a população, as empresas, as contas públicas. Toda a economia do país está travada por conta do juro alto. E isso impede o nosso desenvolvimento socioeconômico. Quando o dinheiro não circula na economia, quando as empresas não têm como comprar, as pessoas também não têm como realizar seus sonhos, adquirir o que precisa adquirir, as empresas não vendem, nós entramos no ciclo vicioso da economia. Tudo vai sendo puxado para paralisação, para queda do PIB, impossibilidade de desenvolvimento. Então, eu aproveito essa oportunidade para pedir às pessoas para apoiar essa proposta legislativa do PLP 104 de 2022, pressionar os parlamentares aí no estado de Alagoas e em todo o país. Pressionar parlamentares. Por que eles não estão avançando rapidamente com esse projeto para limitar juro no Brasil? Se o juro está provocando todo esse dano à nossa economia. Se eles se elegeram para ser representantes do povo, eles não podem apoiar políticas que sacrificam o povo.
Eles são representantes do povo. Eles não podem agir contra o povo. Então, nós temos que cobrar. Temos que cobrar a aprovação urgente do PLP 104/2022 para dar um direcionamento, mudar o rumo dessa política econômica suicida que está imperando no Brasil há décadas. Menezes, o que colocou aí a professora Maria Lúcia Fattorelli é algo de extrema relevância, que as pessoas reflitam sobre isso. Eu fico imaginando aqui, quando você tem um dinheirinho sofrido pra caramba e tenta fazer esse dinheiro crescer por meio do mercado financeiro, parece que a faixa de volta, ela é muito esburacada, professor. A gente não consegue desenvolver a mínima quilometragem possível. Já a via do cartão de crédito, deixa de pagar por um dia para você ver. Olha, a Maria Lúcia colocou uma coisa, duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, quando nós estamos falando que não é só um equívoco do Banco Central, é um equívoco de concepção da Petrobras. Porque a Petrobras, ela tem sacrificado suas refinarias, inclusive aquela da Arábia Saudita, que acabou gerando aquilo tudo, mas não é só isso. Parte da Petrobras produzia fertilizantes, e eles fecharam essas fábricas da Petrobras porque achavam que não eram rentáveis. Da mesma forma, achavam que não eram tão rentáveis como é que eu diria? O refino. Mas o detalhe é o seguinte: a Petrobras, ela deveria ser uma empresa dentro de um projeto de nação. Então, o que significa você desmontar as fábricas de fertilizantes? Significa que você passa a importar fertilizantes. Significa que o próprio agronegócio, que depende desse fertilizante, ele passa a depender da variação do dólar. Então, essa política de destruição da Petrobras como uma empresa estratégica e transformação da Petrobras como a segunda maior empresa geradora de dividendos, ou seja, a Petrobras foi esvaziada propositalmente, e a consequência disso é que isso acabou refletindo também no PPI. Então, isso acabou atingindo o item transporte e, por sua vez, acaba sendo o elemento decisivo da inflação. Então, não é só a política de juros altos é criminosa, mas a política de destruição da Petrobras é muito mais grave, porque nós não podemos ficar dependendo. Se nós somos o maior produtor de um dos maiores produtores de petróleo, por que nós estamos agora importando o derivado do petróleo? Porque nós estamos desmontando aquele projeto estratégico que a Petrobras tem. Então, é algo muito mais complexo, mas eu diria que a questão fundamental é que nós estamos lançando uma cartilha. E essa cartilha, a nossa intenção é entregar para cada parlamentar um exemplar, e principalmente para a população. Por quê? Porque a população precisa saber do que está acontecendo. Infelizmente, o que está acontecendo é que a grande mídia incorpora o discurso fácil de que os juros altos é a saída para combater a inflação, quando, na verdade, o que aconteceu, como eu falei anteriormente? A inflação estava altíssima, o governo baixou o ICMS, caiu a inflação. Mas o que significa isso? Caiu a inflação sacrificando os cofres públicos, caiu a inflação sem alterar a concepção de Petrobras. Então, o que eu vejo é bastante delicado, porque o que nós estamos precisando aqui é o que se pode fazer para tentar alterar o quadro que nós estamos vivendo. Ou seja, quantos alunos estão estudando, quantas pessoas estão desempregadas. Nós temos hoje, simplesmente, são 14 milhões que estão procurando emprego e mais os que não estão procurando emprego. Nós temos 32 milhões de brasileiros que estão na situação de desemprego total. Bem, eu quero aqui agradecer à professora Maria Lúcia Fattorelli pela participação. Professora, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, professora. Eu que agradeço, bom final de semana e mobilizem, viu? Mobilizem aí para aprovar o PLP 104/2022 para que o limite de juros no Brasil vire lei. Muito bem, professora.
A gente vai aqui a um breve intervalo, vai um repórter CBN, mas eu volto no próximo bloco conversando ainda com o professor José Menezes para saber quais são os itens constantes